Oi, meu nome é Dimitri. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. E recentemente, não tão recentemente, né? Eu descobri Junji Ito, mangaka. E me pediram, qual a palavra? Me pediram recomendações de livros e mangás que eu leio. Então, eu vou começar pelo primeiro, que é o Beco. Quer dizer, não é o primeiro dele, mas é o primeiro que eu tenho. A parte de trás dele também. E ele também tem a parte que sai. Aí temos isso. E isso. Como eu obviamente não tenho como colocar todos os quadrinhos, né? As imagens no vídeo. Eu fiz um resumo dos contos que tem no Beco. Eu vou tentar contar de um jeito que dê pra entender sem dar muitos spoilers. O primeiro conto é o Beco. Vou ir lendo o que eu escrevi, porque eu tô me perdendo ler e falar ao mesmo tempo, então bora lá. O Beco. O Beco é O Beco é um mangá com contos macabros feitos por Junji Ito. O primeiro conto começa quando o jovem estudante se muda para casa ao lado de um beco, onde descobre um segredo bizarro e macabro no lugar. Começou a ouvir vozes de crianças brincando no beco. Mano, essa parte, você olha essa parte aí. Aí o personagem principal, que eu esqueci o nome dele, ele se muda para o beco, onde também é recebido pela dona da casa. Na primeira noite, ele ouvia crianças brincando no beco, do lado de fora do quarto dele, mas sempre que chamava ou ia olhar não tinha ninguém. Na noite seguinte, ele ouve uma voz chamando ele, uma coisa muito mais bizarra, e depois desse chamado que ele recebeu, a vida dele mudou completamente. O beco, que ficava do lado do quarto para onde ele se mudou, tinha um segredo deveras bizarro que ele descobre depois que ele muda para esse quarto no beco. E assim, a história é pesadinha, digamos, mas resumindo, esse é o primeiro conto, o Beco. O segundo conto é Modelo Fotográfico. Nesse conto, estudantes de cinema eles estão procurando atrizes para fazer o papel principal do filme deles e os personagens pro filme deles. Aí eles começaram a procurar modelos em revistas. E um deles, nos dias antes, ele tinha ido em um café e viu uma revista de modas. Então ele começou a folhear a revista. E no meio dessa revista ele viu uma modelo muito bizarra. Essa. Que ficou na mente dele por muito tempo depois. E quando começou a procurar modelos pro filme dele e dos parceiros dele, essa tal modelo assustadora foi chamada também por um dos amigos dele. E eles vão gravar em uma floresta, um lugar afastado. E essa mulher, a mais bizarra, ela não estava satisfeita que uma outra moça estava com o papel principal e que ela ainda não tinha tido cenas no filme. Por ela não ter tido cenas no filme ainda, eles terem ficado gravando só a outra moça, enrolando ela, porque eles não queriam ela como modelo, porque ela era muito bizarra, ela achou um jeito de se livrar da modelo principal aí. Só que aí vocês teriam que ler pra saber como. Segundo conto que não terminei. Próximo conto é Queda. Ele se passa numa escola que tem um aluno. Como é que é o nome dele? Chikara, não sei. Esse aluno, ele sempre causava problema com outros alunos, com comportamento violento. Ele arranhava as outras crianças, arranhava as paredes. Um comportamento super violento, ele machucava as outras crianças. Então a professora dele, do prézinho, decidiu falar com a mãe dele que ia buscar ele na escola sobre o comportamento dele. Acabou que não era a mãe dele, era a tia dele, irmã da mãe dele, que ia buscar. Então a professora decidiu ir para casa junto com ela para falar com a mãe dele sobre o comportamento dele. Só que quando ela chegou lá, ela descobriu o porquê
dele arranhar tudo. A aparência dele também completamente diferente, bem bizarra. E chegando na casa, ela descobriu o motivo dele ser assim, do que estava acontecendo com ele e o que a mãe dele estava fazendo com ele e com ela mesma. Não tem como contar mais sem dar mais spoiler, então esse foi mais um conto. O próximo é o Quarto Coletivo. Esse conto, ele se passa com uma mulher que ela sofre um acidente de carro e é internada nesse hospital com mais algumas mulheres no mesmo quarto. Só que ela começou a perceber que as mulheres dormindo, elas falavam, só que elas não simplesmente falavam, elas completavam a frase uma da outra. E sempre que elas estavam acordadas, sempre juntas, sempre uma completando a frase da outra, banheiro sempre juntos, sempre juntas. E essa moça que estava internada não estava mais aguentando essa bizarrice. Então ela foi confrontar elas. Queria mudar de quarto, tudo mudou de quarto. Ela via elas passando do lado de fora, com os olhos totalmente brancos, sem falar nada, só elas diziam que conversavam por telepatia. Só que aí no final elas viram um outro negócio não muito humano. Mas tem que ler pra saber. Agora o próximo conto, Hospedaria. Eu vou ler aqui, porque... Tudo começa quando Mitsuyo... Eu não sei falar japonês, não me julga. Ele e a sua mãe foram forçados a ir morar numa hospedaria que o pai dela criou. Após ter tido um sonho revelando o pai, começa a cavar um buraco em um dos quartos, afirmando ter água termal. A hospedaria fecha e eventualmente Fukushima a visita e decide conhecer as famosas águas termais. Porém, quando chegou lá, era uma visão de um inferno. Pessoas que pareciam cadáveres saem do buraco e começam a devorar tudo ao redor, o que faz Fukushima desmaiar. Nesse mangá não, nesse conto, quando Fukushima chega lá, parece que tá tudo normal, todos atendem ele muito bem e tudo. Até que o velho, o senhor que cavou as águas termais, fala pra ele que tem águas termais. E ele fica super feliz. Então ele troca de roupa, pega sua toalha e desce para as águas termais. Só que conforme ele vai descendo, ele percebe que o lugar é bem diferente, assim, bem suspeito. Mas entra nas águas termais. Ele viu que tinha mais gente que pareciam estar de costas, e entrou. Porém, quando ele prestou atenção no que tinha as pessoas em volta dele, ele percebeu que não eram pessoas. Agora, pra você saber o que acontece depois, leia. O próximo conto se chama Mofo, que é uma história de um moço que ele aluga a casa dele enquanto ele tá fora para um professor que estuda mofo. E esse professor ficou um tempo lá, morando, e foi embora sem avisar nada. E quando Fukushima voltou, ele encontrou a casa em pedaços, cheia de mofo, tudo destruído. E então ele tentou começar a limpar o mofo, porque estava tudo mofado. Mas parecia que o mofo só crescia, até que ele virou uma criatura bem bizarra. O mofo, sim, ele se transformou em uma criatura muito bizarra. E basicamente sucumbiu a família inteira. Mas os mais detalhes pra isso, eu não tenho como eu explicar sem dar um spoiler enorme. Uma menina que tem muitos problemas com a aparência e que sempre que ela olha no espelho, ela vê outro rosto completamente diferente. Ela sabia que tinha alguma coisa errada e confrontou os pais sobre o assunto. Porém, eles negaram tudo e disseram que ela sempre teve o mesmo rosto e que era coisa da cabeça dela. Só que ela não tinha nenhuma memória da infância dela. O que significa que algo aconteceu ali, certo? Só que, mesmo os pais dela falando que é coisa da cabeça dela, sempre que ela olhava no espelho, o reflexo tava lá, olhando de volta pra ela, completamente diferente da aparência dela. Até que depois de um tempo, ela se lembrou o que aconteceu quando ela tinha 14 anos, e acabou que o reflexo do espelho que ela via realmente não era o reflexo dela, mas de alguém muito, muito próximo a ela.
Agora o último conto, que é o Caminhão de Sorvete. Esse conto ele fala de um caminhão de sorvete que ele sempre aparecia rodando todo colorido com músicas, chamando muito a atenção das crianças que ficavam loucas pro caminhão de sorvete, para ir comer sorvete. Até que acabou que as crianças ficaram tão obcecadas com sorvete que elas começaram a negar comer qualquer outro tipo de coisa. Elas só queriam um sorvete. Um pai, ele achou o caminhão suspeito e decidiu ir tentar ver o que estava acontecendo ali dentro mesmo. Ele percebeu que as crianças, depois de ir no caminhão de sorvete, sempre voltavam meladas, completamente meladas. Nisso, esse pai de umas das crianças que iam no caminhão de sorvete, ficava tudo pegajosa e suja, decidiu ir na casa do pai de outra criança e ver o que estava acontecendo, e foram até o caminhão de sorvete. E acabou que as crianças estavam virando outra coisa que não é humana. Novamente, eu não posso dar mais spoilers do que isso, que se eu falar mais vai ser um spoiler enorme. Esses são os contos do mangá Obeko, do Junji Ito. Eu tô com... Se quiserem mais vídeos, assim, falando os contos dos mangás do Junji Ito, porque eu tenho um bocado de mangás dele, eu posso continuar fazendo, assim, cada mangá em um livro, cada mangá em um vídeo, e aí eu vou explicando assim desse jeito. Comentem se isso seria interessante. Até a próxima.